Olá pessoas, espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Kelvin Souza e hoje a gente dá continuidade aí ao nosso conteúdo, tá? No caso eu vou dar continuidade ao conteúdo que a professora Marcela começou quando ela trabalhou com vocês desde o início, a questão dos sentidos, tá? Então hoje é a parte 2, certo? Então vocês podem começar a acompanhar a partir da página 271 que a gente vai começar a falar, né, melhor aí sobre alguns sentidos e assuntos relacionados aí à questão dos sentidos, certo? Então a gente inicia com o tato e eu tenho algumas considerações, né? Além das considerações que trazem no livro, considerações pessoais a fazer a respeito, e é muito importante que você preste atenção, tá? Nas analogias que eu for fazendo. Então, a gente começa falando a partir do livro, né? O tato, ele tem uma relação muito grande, porque ele permite ao corpo, tá, conhecer o exterior. Então, por exemplo, aqui eu posso muito bem chegar e com o meu tato eu pegar esse relógio e eu consigo sentir a textura do relógio, eu consigo entender que o relógio é feito de um material resistente. É claro, o meu olho tem uma função importante nesse processo, mas se eu só tivesse o tato, bastava eu tentar puxar com força o relógio para eu sentir uma tensão nele. Então, a partir disso, eu já consigo fazer algumas considerações somente utilizando o tato, tá? Então, o tato ele tem uma função muito importante, que é permitir que você conheça o meio exterior sem o auxílio da visão. Nós vamos falar da visão posteriormente. Funções também aí relacionadas com a pele, que é esse nosso maior órgão. A proteção, tá certo, do corpo contra agentes externos, contra agentes abrasivos. É tanto que a gente percebe que quando a gente cai, que a gente se machuca, tá certo? A pele é danificada, mas ela se restaura novamente dependendo do que for machucado, tá? A nossa regeneração, ela não é uma regeneração total, ela é uma regeneração parcial, ou seja, se você perder o seu dedinho, você vai ficar sem o seu dedinho, porque nós não temos uma regeneração, tá, que reestruture todas as camadas que forem perdidas junto com a composição óssea, tá? Isso não acontece. Como acontece, por exemplo, um fenômeno chamado autotomia caudal nos répteis, que é quando aquele réptil tenta fugir de um predador ou de você que esteja correndo atrás dele, e ele destaca a cauda. E a cauda fica se mexendo porque ela contém terminações nervosas e ele, ó, corre, foge para sobreviver. Passado vários meses, aquela cauda ela tende a crescer novamente, mas é somente a cauda. Se o réptil perder um braço, tá? Se ele perder uma parte, outra parte importante sem ser a cauda, ela não vai ser regenerada. Tá? Aquilo tem uma finalidade que é uma finalidade evolutiva. Da mesma forma que se um réptil se machuca, né? No caso a gente está falando aqui dos lagartos especificamente, se machuca, vai ocorrer o processo de cicatrização, que é o mesmo processo que ocorre com a gente. Dependendo da gravidade do ferimento, essa regeneração ela não é completa. Tá? Essa nossa pele ela é composta por duas camadas, a epiderme e a derme, tá certo? Sendo que a epiderme ela tem uma função de proteger nosso corpo do atrito, tá? É uma camada mais superficial, tá? Não possui veias nem nervos, é tanto que é por isso que quando a gente se machuca, não jorra ali litros e litros de sangue e a gente não tem uma complicação nervosa, a gente não perde a sensibilidade, tá? Se fosse, por exemplo, um machucado na derme, que é o que a gente vai falar agora, a gente encontra-se na derme uma grande quantidade de vasos sanguíneos e uma grande quantidade de nervos. É por isso que quando nós temos, por exemplo, acidentes perfuro-cortantes, com facas, canivetes, objetos afiados, que adentra muito na pele, a gente tem uma quantidade de sangue muito maior, tá certo? Saindo do nosso corpo, e nós temos em alguns casos a perda da sensibilidade da área porque atingiu aí algum nervo. Então, se não tiver uma cirurgia reparadora, isso fica muito complicado. Pessoal, é possível que esse vídeo fique um pouco maior porque eu coloquei mais slides para a gente conseguir aí encerrar o conteúdo, então é normal, tá certo? Além de proteger a pele, tá? Perdão, além de proteger o nosso corpo, a pele tem essa função de manter a temperatura corporal. Não só junto da pele, nós também temos camadas de gordura, e essas camadas de gordura, em períodos frios, deixam o nosso corpo quentinho. Mas em períodos de calor, por conta da questão metabólica,
fazem-nos ter mais calor, tá? Provocam aí um suor exacerbado, tá? Além de atuar na eliminação de substâncias tóxicas dentro do organismo pelo suor, já que nós liberamos água, sal aí, e uma quantidade de ureia, de ácido úrico, pelas glândulas sudoríparas, que são essas responsáveis por fazer-nos suar. Lembrando, pessoal, muito cuidado na pronúncia das palavras, tá? Não é soar, tá? Quem soa, tá? Como a professora Aline e a professora Grazi costumam sempre falar, quem soa é sino, tá certo? Nós suamos, tá? Com um U, tá? Então, por favor, utilizem da pronúncia correta. Então, ainda falando sobre o tato, tá? Sobre essa capacidade que nós temos de conhecer aí o mundo, tá? Externo, nós temos três tipos principais de sensibilidade. A gente tem uma sensibilidade mecânica, que é o ato de eu pegar o objeto. Nós temos uma sensibilidade térmica, por exemplo. Eu não preciso colocar a mão em cima do fogo para saber que ele queima, não. Eu não preciso tacar a mão na chama em si. Para mim, basta que eu simplesmente sinta, certo? O calor produzido. Então, por exemplo, eu não preciso tocar direto na chama para saber que queima. Eu só preciso sentir, tá? Ela de longe para eu ter essa noção que isso me causa aí no caso, alguma dor. Então essa sensibilidade térmica está relacionada justamente com isso. Eu consigo sentir que aquilo está frio sem precisar necessariamente tocar. Eu preciso chegar perto, mas eu não preciso tocar diretamente. Da mesma forma que, se eu chegar muito perto dessa chama aqui, eu também vou ter o acionamento de outros tipos de sensibilidade, como os nociceptores, que são ali os responsáveis pelos estímulos dolorosos. Então, se eu tenho, por exemplo, um objeto pontudo, como uma taxinha, um pedaço de prego, e eu pressiono isso contra a minha pele, vai chegar um momento, não é, que eu vou sentir os meus limites de dor, tá? E vou entender, olha, isso daqui é o ponto que me machuca. E é importantíssimo que vocês não tentem testar esses limites de vocês, tá? Obviamente, não brinquem com fogo, tá certo? Eu sei que no primeiro momento isso parece muito legal, mas pode ter consequências desastrosas. Eu tive casos de ex-alunos, tá? Que tocaram fogo sem querer no quarto, na cama, tá certo? Então é muito importante que vocês não tenham esse tipo de brincadeira, porque podem, certo, ser agravadas e causar sérios danos tanto a você quanto aos seus familiares, tá bom? Então, não brinquem com fogo. E aí a gente finaliza o tato e vai para o olfato, tá? O olfato ele permite também que nós temos aí informações sobre o meio ambiente, sobre o ambiente que está à nossa volta, tá? Por conta da relação das substâncias químicas e as nossas células olfativas. Infelizmente, por uma questão de evolução, os seres humanos eles perderam essa capacidade olfativa, tá? Então nós somos bem atrasados em relação aos outros animais. Então nossa capacidade olfativa ela não é muito elevada, tá? Então as nossas células olfativas estão localizadas dentro do nosso nariz, na nossa chamada mucosa nasal, tá certo? E elas têm essa função de se conectar aos elementos químicos que estejam presentes no ar e vão provocar aí em nós os odores, tanto os agradáveis quanto os desagradáveis. E as células responsáveis para sentir, olha só, cada célula que a gente for falando, tá? E obviamente cada sistema que a gente for falando, ele tem uma relação muito bacana, tá? Então presta atenção. Se a olfação age no meio ambiente com uma relação entre as células sensoriais olfativas e a capacidade de sentir as substâncias químicas presentes no ar, então, pela lógica, as células sensoriais vão ser quimiorreceptoras. Químio, porque são células, tá? Obviamente de substâncias químicas, e receptoras porque elas vão estar recebendo esse estímulo. Exemplo, tá lá a mamãe e vovó na cozinha preparando uma lasanha no forno. Vai chegar um momento em que o calor do forno, tá, vai ali atingir as moléculas, não é, da lasanha, do macarrão, da carne moída, do queijo, do presunto que tiver por cima ali, tá? E vai cozir o alimento, né? Vai assar aquele alimento e vai chegar um momento que ele vai liberar odores.
E esses odores, tá, vão se ligar com as nossas células, olha lá o nome, ó, células sensoriais olfativas. A gente vai captar isso que está no ar, ou seja, a gente vai estar recebendo esse estímulo, tá bom? Então, o que acontece a partir disso é o que a gente chama de reação química, onde eu tenho uma partícula odorífera, que é aquela substância química que eu mencionei lá em cima, tá? Se encontrando aí com as células sensoriais quimiorreceptoras que estão dentro da nossa mucosa nasal. Então, por exemplo, o Squat, que está aí sempre cheirando as coisas atrás da sua noz na era do gelo, ele faz a mesma coisa. A nozinha bonitinha está esquentando, ela libera alguns óleos, tá? Essenciais, que fazem aí com que partículas odoríferas hajam, certo? No ar. Ao passo de que o squatzito, ele tem aí essas células olfativas na mucosinha nasal dele, captando e recebendo esse estímulo. Então, quer dizer que alguns animais, se tiver de noite, eles não precisam nem utilizar tanto da visão, eles vão captando a presa pelo olfato. Exatamente. Tá? Dependendo da espécie, dependendo do tipo de animal, tá? Eles vão captando aí, sentindo os odores da sua presa pelo ar. Certo? Outra coisa muito comum no reino animal, tá? Kelvin, quem são os mais evoluídos? Geralmente são os animais que são predadores ou os que são os predados, né? Geralmente os animais herbívoros são predados e os animais carnívoros são os predadores. Os herbívoros têm um olfato, uma audição e uma visão, tirando a visão, né? Relativamente melhores. Para quê? Para que eles consigam fugir e sobreviver. Então, olfato e audição de herbívoros muito mais desenvolvido do que o dos carnívoros. Ah, Kelvin, em relação à visão, né, que a gente vai falar posteriormente, a gente viu aí que existe uma relação que algumas aves, né, têm uma capacidade de visão gigante, são alguns falcões, conseguem ver até 2, 3 quilômetros à frente, ou seja, são 2, 3 mil metros à frente. Isso é verdade? Algumas espécies de falcões de cima, ele pode estar aí a quase 3 mil metros, a quase 3 km de altitude, e ele consegue ver a presa dele, tá? Óbvio que isso aí são extremos que acontecem, ele não fica em altitudes tão elevadas, tá? Mas acontece sim, e ele consegue ter um acesso facilitado à sua presa em decorrência disso, da visão. Mas não se enganem, quando o animal ele tem aí um sentido, né, superior que se sobressai, os outros estão ali em menor quantidade. Então, por exemplo, ele tem uma visão muito boa, mas a audição não é. Certo? Ele tem uma visão muito boa, mas como é que ele usa o tato? Se ele é uma ave, não usa o tato, usa as garras. Certo? Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Aqui a gente tem, por exemplo, tá? Você tem um gifzinho animado que mostra as partículas, as substâncias químicas, tá? Sendo recebidas, sendo captadas pelo nosso nariz e indo ali para aquelas mucosas nasais, ó. Então, aquelas mucosas nasais, quando você não está com o nariz congestionado, não é? Quando você não está gripadinho, elas funcionam dessa forma. Então, quer dizer que quando a gente está gripado, essas mucosas nasais aí de cima, tá? Essas mucosinhas nasais, elas ficam carregadas de secreção e elas impedem o bom funcionamento aí das nossas células olfativas receptoras. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá certo? Para tentar o máximo possível manter uma boa imunidade para que a gente não fique doente, tá? E acabe perdendo essa capacidade olfativa. Um dos melhores, não é? O paladar, a gustação, tá certo? Age diretamente com a língua, que é um dos órgãos musculares que participa de vários processos. Ela está relacionada com a nossa fala, com a nossa mastigação e com a deglutição, que é o ato de você engolir o alimento, além de ser receptora aí dos sabores. Ou seja, por conta da questão do paladar, a língua ela permite que a gente diferencie vários sabores, como por exemplo aí, o ratatouille, né? O ratinho do ratatouille, provando o morango com um pedaço de queijo aí e identificando vários sabores ou a junção desses sabores, certo? Então a gustação ela é captada
por meio de células específicas que nós temos na língua, tá certo? Que são as papilas gustativas, tá? Elas são capazes de captar em torno de 5 tipos de gosto, como doce, azedo, amargo, salgado e umami. E esse umami, que seria o quinto gosto fundamental, é muito utilizado pela cultura nipônica, pela cultura japonesa, em sushis, em sashimis, tá? Em produtos derivados aí desses alimentos japoneses, porque ele realça o sabor da comida, te dá uma ideia de saciedade muito maior, comendo muito pouco. É por isso que algumas pessoas, tá, dependendo do sushi, porque existem sushis de boas qualidades e outros de péssima qualidade, que dependendo do sushi, você come 3, 4 sushi, você já está se sentindo satisfeito. Você não precisa ficar empanzinado. Você consegue perceber que na cultura japonesa, eles não têm essa cultura, né? Por exemplo, igual à cultura ocidental, de comer muito, de comer de forma exacerbada. Eles comem ali porções suficientes para satisfazer o seu organismo. É por isso que no Japão eu tenho taxas de, por exemplo, obesidade infantil, taxas aí relacionadas a problemas em relação à obesidade muito baixas. Ao trato de que, por exemplo, nas Américas eu tenho isso muito elevado, porque aqui a gente tem uma rede de fast food muito elevada, em que a qualidade do produto é muito baixa. Não que no Japão a gente não tenha, a gente tem sim, mas a qualidade dos alimentos processados é superior, tá? Não se compara. Então, aqui eu tenho, por exemplo, ó, uma imagenzinha que mostra exatamente, tá, as partes, as porções da língua, tá certo? E as papilas gustativas aqui, onde nós identificamos cada um aí desses sabores, tá? E é isso que vai realçar a questão dos nossos alimentos. Ainda falando das nossas papilas gustativas, lembra, quando eu sinto o sabor de um alimento, isso é uma substância química interagindo na minha boca. Então, da mesma forma que ocorre com o olfato, na gustação eu também vou ter células quimiorreceptoras. Elas vão sentir aí as substâncias e vão transformar isso em sabor, tá bom? Então, da mesma forma que isso acontece, eu também tenho isso ocorrendo, tá? Da mesma forma do olfato, no paladar, na gustação. Audição e equilíbrio. Olha o nosso amigo Bob Esponja, né? Curtindo aí um sonzinho, tá certo? Vamos lá. A questão da audição e do equilíbrio, tá certo? A audição é a capacidade que nós temos de captar, tá, estímulos sonoros, ou seja, esses sons, eles são ondas sonoras que viajam aí no ar como resultado da vibração. Então é energia que nós estamos captando. É por isso que quando a gente faz assim, ó, se a gente faz no tom certo, a gente sente o nosso ouvido sendo atingido pelas vibrações provocadas na nossa boca. Então se você faz chega um ponto em que você consegue sentir toda essa vibração por dentro aí da sua caixa craniana, por dentro de toda a questão aqui da sua cabeça. Então, o que a gente tem em relação aí à audição é essa capacidade de captar esses estímulos sonoros, tá certo? Então, a gente tem uma intensidade, tá certo, muito grande sendo representado pelo volume do som. Então, quanto maior for o volume dessa vibração, maior vai ser a sua intensidade, maior vai ser o som produzido, certo? Então, quanto mais intenso for a vibração, maior o som que nós escutamos. De novo, comparado com outros animais, né, a nossa audição ela não é lá das melhores por uma questão evolutiva, tá? A gente não vai utilizando e precisando utilizar tanto, a gente não caça mais utilizando os olhos, a gente não caça mais utilizando aí os ouvidos, tá certo? A gente não caça utilizando a questão do olfato, a direção do vento, para onde está correndo aquela substância química, aquelas células odoríferas no ar, e isso vai se perdendo, tá, com o passar do tempo. Então, se a gente pega um exemplo de morcegos e cães, que tem uma capacidade auditiva estupenda em comparação com os seres humanos, a gente escuta muito pouco. Morcegos e cães conseguem escutar frequências audíveis que nós não conseguimos. Então, eles têm uma capacidade muito grande. É por isso que por exemplo, por que os cães são assustados com fogos, Kelvin? Se o estrondo dos fogos incomoda o seu ouvido,
Imagina de um animal que escuta 10, 20, 30, 40 vezes mais que você. Imagina. Então, é por isso que eles ficam loucos e desesperados, porque a frequência que o som dos fogos atinge é uma frequência que incomoda os animais. Então, dependendo do animal, se ele tem problema cardíaco, ele pode ter uma parada cardíaca, ele pode virar óbito, ele pode se desesperar tanto, ter um pico energético, pular um muro da sua casa, fugir da sua casa, tá? Agredir e morder alguém. Por quê? Porque a gente sabe que quando tem, por exemplo, um barulho que incomoda muito, você fica estressado. O animal é instintivo, então ele vai se sentir estressado também e pode acabar, tá, sendo violento. Um animal super dócil sendo violento e morder alguém e machucar seriamente. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, tá? É tanto que nós temos aqui no Brasil agora projetos, né, de fogos que não produzem barulho. Você consegue ver, porque fogos é muito bonito e tal, pro final do ano, você consegue ver toda aquela questão da iluminação dos fogos, mas eles não produzem barulho. Para mim, isso é o ideal, tá? Pessoas mais velhas que têm problemas auditivos, tá? Problemas para dormir, insônia, depressão, também se sentem algumas incomodadas com os fogos, e isso é muito bom porque tanto preserva a saúde dessas pessoas quanto dos animais, tá? Sem falar dos animais selvagens que a gente encontra, por exemplo, na floresta do Curió, aqui no Ceará, nos zoológicos, no Parque do Cocó, tá? Na floresta da Sabiaguaba. Então, assim, esses animais eles também são atingidos diretamente por conta dos fogos. O órgão capaz de captar essa vibração que vai provocar esses sons é a nossa orelha. Essa orelha é dividida em 3 partes, uma orelha externa, uma média e uma interna, tá certo? A orelha ela vai converter, né? Você vai ver, a orelha ela parece uma antena de sinal de rádio, ó. Ela vai captar, tá, toda a informação. Se você olhar aquelas antenas que são assim, né, circunvaladas, você vai ver que ela está captando os sinais. A nossa orelha é do mesmo jeito, ela tem essa função de captar essas vibrações, tá? Então ela vai converter essas ondas sonoras que estão no ambiente em impulsos nervosos que vão ser transmitidos pelo sistema nervoso central e você vai conseguir entender a mensagem, tá? As células responsáveis por captar estímulos sonoros não são quimiorreceptores, não estamos falando de elemento químico. A gente está falando de vibração de energia. Então, se elas vão sentir a energia do local, é uma ação mecânica. Se é uma ação mecânica, elas são mecanorreceptoras, tá? Anota tudo isso, anota bem, tá? Dá pausa no vídeo, anota. Eu sempre disponibilizo os slides na época da revisão. Anota bem para poder estudar para a prova. Não esquece. Então aqui eu tenho as divisõezinhas, a gente vai falar melhor sobre cada uma delas agora na aula, tá? Orelha externa, orelha média, orelha interna e, obviamente, ali as outras estruturas que compõem aí o nosso aparelho auricular. Orelha externa, essa que está mais para fora aqui do nosso organismo. Ela é formada pelo pavilhão auricular, pelo canal auditivo. A função dela é captar o som e, por conta do canal auditivo, direcionar ele, tá certo? Até o nosso tímpano. Então, é uma membrana bem fininha, tá? Que tem uma função muito bacana, tá? Ela vai ser uma membrana elástica que vai separar aí o canal auditivo da orelha média. Além de, quando o som atinge essa membrana, ele causa uma vibração. E essa vibração ela vai ser transferida para a nossa orelha média. Então, ela tem a capacidade de filtrar, tá? Então, além disso, dentro dessa nossa orelha nós temos pelos, tá? E glândulas produtoras de cerumen, que é a nossa cera do ouvido, e elas têm uma função importantíssima, que é de impedir aí que meios externos entrem em toda a sua cavidade auricular, tá? Então ela tem a função de filtrar e reter as impurezas que vão penetrar na orelha. Então quando entra poeira ou coisas demais, você pode perceber que depois que você for fazer o asseio, que você for limpar o seu canal auditivo, ele vai estar com uma produção maior de cera. Então, pessoal, a cera em excesso, tá? Pela nossa sociedade, ela é algo nojento, ela em excesso. Mas nós temos que ter muito cuidado da forma que nós limpamos a nossa orelha, que nós cuidamos dela. Porque se a gente pega aquelas artes flexíveis que nós chamamos de cotonete e a gente só tira aquela parte e empurra a cera, pode ser que posteriormente nós tenhamos aí uma inflamação aí, tá certo? Da parte externa da nossa orelha e em alguns casos até uma inflamação do tímpano, que
que pode nos levar à surdez parcial, tá bom? Ou surdez total. Então, assim, hoje existem equipamentos melhores, tá? Uma das melhores formas de limpar a orelha é com uma pequena seringa, tá? E soro fisiológico morno, tá? Porque ele consegue remover aí essa cera das paredes do ouvido e a gente injeta esse líquido, deixa ele fazer uma massagenzinha e depois tira da orelha, só balançando mesmo, e a cera sai junto. A gente repete esse processo até sentir ela limpa. A gente não precisa ficar utilizando cotonete, forçando, tá? Eu já usei cotonete, eu sei que dá uma sensaçãozinha boa, agradável, mas dependendo do caso, você pode perfurar o seu tímpano e se você tiver uma inflamação, você pode ficar surdo de um dos lados do ouvido ou dos dois para o resto da sua vida. Então, assim, são decisões muito difíceis que nós temos que tomar à medida que a gente vai envelhecendo. Então, tenham muito cuidado, tá certo? Façam isso sempre na orientação do papai, da mamãe ou do responsável que tiver com você. Não tente fazer esse tipo de coisa às vezes sozinho, tá? Você pode acabar se prejudicando. Então, aqui a nossa parte da orelha externa. Pessoal, essa parte amarelada, tá? São as camadas de gordura que nós temos na orelha, tá bom? Orelha média, tá? Na orelha média nós temos 3 ossinhos que têm a função de amplificar o som. É o martelo, a bigorna e o estribo. Ou seja, eles amplificam esses camaradas aqui, ó, o som captado pelo tímpano e transfere para dentro da orelha interna. Tá? Então esses ossículos têm uma função importantíssima. Tá? Então olha só como é que eles funcionam. Ó. Eles recebem a vibração, olha a vibração em vermelho, ó, chegando no tímpano. Tá? Após ele receber aí essa vibração, os ossículos, os 3 ossículos aqui, ó, vão transferir essa energia vibracional em forma de som para dentro da orelha interna. E aí, na orelha interna, eu vou ter a cóclea, que é uma estruturazinha que lembra um caracol, tá? Ela vai ser responsável definitivamente pela audição e é nela que nós vamos ter as células sensoriais junto com aí os neurônios do tipo mecanorreceptores que vão transmitir a informação captada pela orelha para o nosso cérebro, para o nosso SNC, Sistema Nervoso Central. Além de que dentro da orelha interna nós vamos ter aí o órgão responsável pelo equilíbrio do nosso corpo, que vai ser chamado de sistema vestibular. Então eu tenho a cóclea, ela parece um caracolzinho enrolado, ela vai captar ali pelos ossículos a vibração e vai transferir por conta dos nervos, tá? Do nervo auditivo, ela vai transferir essa informação via sistema nervoso central para o nosso cérebro, onde nós vamos conseguir entender a informação. Além de ter esse nervo auditivo, a gente tem o nervo vestibular, que tem essa função, tá certo, de equilibrar o nosso corpo. É por isso que quando a gente gira, né, fica girando o nosso corpo, esse nervo vestibular, junto com o líquido que tem dentro dele, ele começa a se movimentar. E aí quando a gente para, esse líquido ainda está se movimentando dentro da nossa cabeça. E é por isso que a gente tem aquela sensação de estar tonto, tá bom? Problemas de audição. Algumas condições, né, alguns problemas nos levam até a impossibilidade, tá, de escutar. E existe uma relação direta entre o desenvolvimento da linguagem oral, da fala, com a questão da surdez, certo? Então, existe uma relação muito estreita a respeito disso. Não significa dizer que quem não escuta não pode falar. Ela fala, ela produz sons, tá? Mas ela não tem o controle de volume, ela não tem o controle do que ela está falando, tá? Então, geralmente, as pessoas surdas, infelizmente, elas não têm uma noção da questão da linguagem oral, da oralidade. No entanto, mesmo que o indivíduo seja surdo, ele pode emitir sons. Então, a partir do momento que eu digo que a pessoa é surda muda, eu estou privando ela do direito de emitir sons, o que é totalmente errado. É agir com preconceito. Então, a gente precisa tirar essa expressão surdo-mudo do nosso vocabulário. Então, assim, ela é uma pessoa surda, certo? Então, ela é uma pessoa surda, tá? Então, falar que ela é surdo-mudo tá errado, é uma forma preconceituosa, tá certo? Então, para auxiliar pessoas surdas, tá certo? No seu estudo,
nós temos, por exemplo, a língua brasileira de sinais, as Libras, que tem a função de garantir uma inclusão dessa pessoa surda no meio da sociedade. Mas, claro, para isso, a sociedade precisa aprender Libras. Ela precisa estudar muito, tá certo? O conceito de Libras para que a gente consiga aí ter um bom aprendizado, tá? Então a língua brasileira de sinais ela é formada, tá certo, por um alfabeto e por uma série de sinais, que é como nós chamamos nas Libras, tá? Além de possuir uma própria gramática própria, uma forma de escrita em que você vai escrever, não é, ali os gestos para poder aprender. Então aqui eu trouxe alguns tipos de sinais para vocês. O tio Kelvin já fez curso de Libra, tá? Então ele tem um pouquinho de conhecimento, tá, a respeito da língua brasileira de sinais. Ele conhece pessoas surdas, os meus professores eram pessoas surdas e são aí pessoas, como é que eu posso falar para vocês? Não são pessoas fora do normal, fora do comum, tá? Eu tinha muito disso, eu achava que eram, tipo, como é que a gente ia se comunicar? E depois de um tempo que a gente começa a aprender o alfabeto, eu trouxe o alfabeto pra gente aprender hoje, é por isso que eu falei que a aula ia ser um pouquinho mais esticada, tá? Eu trouxe o alfabeto pra gente aprender hoje, então a gente começa com alguns sinais básicos, como por exemplo, muito obrigado. Exemplo, se eu quero dizer obrigado pra uma pessoa em Libras, eu simplesmente pego a minha mãozinha, tá? Faço uma cara, tá? Né, de que eu estou agradecendo algo e, ó, obrigado. E quando eu quero dizer muito obrigado, eu utilizo as duas mãos, ó. Muito obrigado por assistirem a minha aula, tá bom? Outro, oi, oi, o O e o I juntinhos. Oi. Ou pode ser só assim, ó. Oi, 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 oi. Bom dia. Bom. E ó, o diazinho, ó. O D que representa o sol passando, ó. Então, bom dia. Boa tarde, o sol se pondo. Boa noite, você se cobrindo com lençol. Então, tipo, Libras é muito fácil, é muito simples. Futuramente, eu espero que, por exemplo, Libras vire uma disciplina obrigatória dentro das escolas. Por quê? Porque garante mais ainda a inclusão de pessoas surdas dentro de uma sociedade ouvinte, tá bom? Então, bom dia é um D, tá? Com o solzinho passando. Boa tarde é o solzinho, ó, se pondo. E boa noite, tá? Então, sim, Libras, facílimo. E a gente vai entender um pouco agora do alfabeto. Exemplo, nome do tio Kelvin. Então, meu sinalzinho para nome. Ou você pode só fazer N-O-M-E, nome. Então, assim, meu nome é K-E-L-V-I-N. Kelvin. Então, vamos lá para o alfabeto. A, certo? O Azinho, ó. A, B, C, D, E. Agora, olha bem pro F, ó. O F é com o dedinho, ó, para fora. O que a gente tem que entender? Porque o T é com o dedinho para dentro. Então, ó, F, tá? G, H, I, J. Você desenha no A. J. O K pode ser de duas formas. Tanto eu posso jogar para cima, como eu faço, quanto você pode só fazer aqui e subir. K, L, M, N, O, P, Q. O Q é o contrário do G. O G é para cima, o Q é para baixo. É só você lembrar que na letra cursiva, não é? Existe essa diferenciação. Q, R, S com a mãozinha fechada. Cuidado para não confundir com o E. O E é assim. O S é com a mãozinha fechada. S. O T com o dedo para dentro. F para fora. T para dentro. T. U. Abriu. V. Botou mais um e subiu. W. X. Você puxa ali, ó. X. Y. E o Z você desenha. Então, muito simples. A partir disso, você consegue facilmente fazer o seu nome, tá? E você já entendeu. Sinal para meu, eu coloco meu. E se fosse seu? Seu. Nome, esse é o sinal para nome. Nome. N-O-M-E.
Então, tentem, por exemplo, trabalhar isso e tentar aí lembrar, por exemplo, aí, o alfabeto, tá? Obviamente, aí, as constituintes que fazem parte do alfabeto. Se você consegue fazer isso, você consegue, né, devagarzinho, se comunicar com uma pessoa surda. Kelvin, como é que eu dou espaço? Exemplo, eu quero falar, oi, meu nome é, por exemplo, Kelvin. Então você faz, ó, oi, ou você faz só oi, e aí você espera a pessoa falar oi. Tá? Devagarzinho, ela vai perceber que você não sabe direito, mas que você está querendo se comunicar. E ela vai, com toda a paciência, claro, existem pessoas e pessoas, né? Com toda a paciência, talvez ela espere e fale com você. Aí você vai lá, devagarzinho. Mas como é que eu dou espaço? Muito simples, com a mão. Então, por exemplo, meu nome. Kelvin Souza. Com S. Porque existiu Souza com Z. Então o espaço você dá com a mão, tá bom? Então se você não sabe o sinal para tal coisa, tá? Você faz o nome com a mão. É o que a gente chama de datilologia, que é você escrever com as mãos. Esse é o sinal para datilologia. Certo? Então aqui foi só uma aulinha básica, tá? Obviamente as pessoas que fazem o curso tem muito mais. E aqui em Fortaleza existe o curso gratuito de Libras, em que as pessoas podem estar fazendo, tá bom? Então é importantíssimo, tá? Se papai e mamãe tiverem tempo, façam um curso de Libras que permite que você se comunique com outras pessoas, tá? Muito importante e conta com um idioma. Então o tio Kelvin sabe português, tá? Sabe falar Libras, sabe inglês, tem um conhecimentozinho básico de espanhol. Então isso agrega valor pra gente. A gente consegue se comunicar com outras pessoas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu adorei, eu amo, tá? Da aula que fala sobre Libras. Gosto demais, demais mesmo. Espero que o conhecimento tenha sido bem fixado por você, tá? A gente se vê aí daqui a 2 semanas. Semana que vem a professora Marcela de novo. Um beijão do tio Kelvin para vocês. Se cuidem, tá bom? Fiquem bem, certo? Se alimentem bem. De novo, criança não brinca com fogo nem com objeto perfuro cortante. Somente um adulto pode fazer isso por você. Então, se você quiser testar, fale com seu pai, fale com a sua mãe. Aí você já sabe. Teste, por exemplo, com um bloquinho de gelo. Antes de tocar na sua mão, tente sentir a temperatura fria em torno do bloco de gelo. Quando a gente tira, às vezes, do freezer o gelo, você consegue perceber que tem uma fumacinha. Aquilo, obviamente, um ar frio sendo circulado pelo freezer. Então, se você colocar a mão ali dentro, você já consegue sentir aí as suas células termorreceptoras captando aí essa temperatura. Não precisa você utilizar aí um objeto inflamável para isso, tá bom? Um beijão do tio Kelvin para vocês. Se cuidem. Muito obrigado por terem assistido a aula e tchau, tchau!